Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas frontes. Vamos falar com nosso Pai. Senhor nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos aqui, Pai, te adorar, entoar louvores, te glorificar, Senhor, nosso aleluia, nosso amém, nossa vida, nossa força, Pai. Nós viemos entregar ao Senhor o nosso culto e nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua unção, a inspiração nos cânticos e na pregação, o pastor, quando vier a palavra, Pai, que venha como aquela flecha que acerta o alvo, Senhor. Nós precisamos da Tua voz, Pai. Tua voz, Pai, ela clareia nossas vidas, Pai. Nos mostra a direção, Senhor. Tua voz é vida, Pai. Nós precisamos de ouvir a Sua voz, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, Pai. Perdoa os nossos pecados, que são muitas falhas, Pai. Mas nós tiramos nosso olhar de nós mesmos e direcionamos nosso olhar ao Cordeiro perfeito, Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha aperfeiçoar nosso louvor, adoração de cada filho Teu, Pai. Tire o sono, tire a canseira, Pai. Tire tudo que tira a atenção, Pai, do cantar, do ouvir a palavra. E possamos estar puros na Tua presença, Pai, com o coração aberto. Um coração como aquela terra, Senhor, pronta para receber a semente, Pai. Nos ajude nesta noite, Senhor. Fala conosco. Receba a nossa vinda, o nosso louvor, Pai. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ainda em pé, com os olhos fechados, vamos começar a cantar. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Agora cumprimente teu irmão ao teu lado. Diga: Deus te abençoe. Diga: bem-vindo à casa do Senhor. Glórias a Deus. Este hino é o 430 do Inário. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, irmão Márcio. Glórias a Deus. Deus está aqui. Quem crê, levante a mão bem alto. Amém. Glória a Deus. Vocês podem se sentar. 430 é o hino que cantávamos. Vamos cantar com força, com vida. O Senhor merece, né? Nosso louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande Deus
Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pelo seu poder, pelo seu amor, para o seu, para o seu, louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pelo seu poder, pelo seu amor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pelo seu poder, pelo seu amor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Ele criou nossas mãos para nós aplaudir também, né? Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar 390. Olhando o passado eu vejo sangue na arena, os nossos irmãos primitivos morrendo ainda. Como se fosse um vídeo eu vejo a cena,
como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões. Pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho crescendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos no fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho crescendo. Eles iam morrendo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Glórias a Deus. Foi muito caro o preço que nossos irmãos pagaram, né? Hoje nós temos facilidade de vir na igreja e muitas vezes o frio nos atrapalha de vir na igreja, né? Qualquer coisa nos tira, mas nossos irmãos, vejam, Tiago foi morto ao ser decapitado, Pedro foi crucificado de forma cruel, alguns foram mortos ao fio da espada. Ninguém pensou ser covarde, morreram por amor. Que a nossa vinda, que nosso louvor, tudo que vamos fazer, que seja por amor ao Senhor, né? Glórias a Deus. Vamos cantar 410, sempre vou lembrar. Lá. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção.
fúria de Roma, mas nunca negaram tua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja, faz a chama arder neste povo, faz a chama. Põe a mão no coração e diga, cante. Começando em meu coração, eu queria ver a bravura do santo em plena areia, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração, começando em meu coração. Amém. Graças a Deus. Eu desejo de coração mesmo que esse seja o desejo de cada um dos irmãos. E este fogo, né, o amor de Cristo, ele não sai dos nossos corações. O Espírito Santo de Deus cada vez mais enche nossos corações, né? Porque só esse Espírito Santo vai fazendo chegar lá. Nós precisamos, né? 221, vamos cantar este hino com palmas. Glórias a Deus. Eu vagava pela cena de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou pela
Aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos ficar em pé neste momento. Inclinamos nossas frontes. Vamos cantar Eu Amo. Eu amo. Cante com convicção. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no Calvário. Eu amo. Resgatou quando nós, ó Deus, não te conhecíamos, mas o Senhor, ó Deus, se importou conosco. Receba o nosso louvor, a nossa estada aqui, o nosso culto a Ti. E agora, Pai, fala conosco, incentiva-nos, anima-nos e que possamos, ó Deus, estar em conexão contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sempre esteja com todos. Eu quero convidar vocês para ler em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Como é bom nós louvar a Deus, engrandecer o seu santo nome, né? E o louvor, ele atrai a presença de Deus. Tem um grande segredo na adoração.
realmente traz Deus à cena. Versículos 11 e 12. Quem achou, acompanhe, os demais ouça. Somente 2 versículos. Disse Deus a Jeremias: ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Santo Deus, eterno Pai, unja-nos, ó Deus, que possamos, Pai, entender, ó Deus, o teu recado, o teu conselho para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. As Escrituras diz que Deus não tarda as suas promessas, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E nós sabemos que Ele conhece o início, o meio e o fim. Como eu estava lendo o irmão Brana dizendo em uma mensagem, ele sabia quantas batidas o coração de uma pulga daria, de um animalzinho. Nada pega Deus de surpresa, porque Ele é o Criador. Daquilo que não se vê, como o apóstolo diz, Ele criou tudo isso. Não existia nada. Então, Ele sempre cumpre a sua palavra, embora Ele venha fazendo aquilo pausadamente, Ele vem fazendo, às vezes leva mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, para a coisa cumprir, mas Ele cumpre. E aí nós olhamos nas Escrituras, eu quero começar lá no início e vindo, escorrendo, para ver cada promessa que Deus fez, ela veio se cumprindo, através dos tipos, e assim chegou até o nosso dia. Lá em Gênesis, nós vemos que quando a raça humana caiu, Adão e Eva caiu, Deus então ali lançou, vamos dizer assim, uma maldição sobre a serpente. E Ele disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, lá no princípio, Deus, nada pegou de surpresa, quando a queda chegou ao ser humano, Ele já tinha um meio para levantar o homem de novo, e Ele já tinha tudo em sua mente. Tanto é que a Bíblia diz que Cristo, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes de existir o mundo, as coisas na mente de Cristo, melhor, na mente de Deus, Cristo já tinha morrido por nós. Então nós vemos, irmãos, lá no Gênesis, vamos dizer 6.000 anos atrás, Deus estipulou essa promessa para os filhos de Deus e essa maldição para Satanás, e aquilo parecia de forma tão despercebida, mas a coisa veio se cumprindo através dos tipos, através do sacrifício dos cordeiros. Ali mesmo com Abel estava o cordeiro sendo sacrificado, que apontava para quem? Para a semente da mulher que um dia viria. E o apóstolo São Paulo nos diz que através de um homem o pecado reinou, e todos morremos, né? Mas também através de um homem, a semente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados. Nós recebemos a vida. Mas veja que isso começou não de uma forma clara, aos olhos humanos, mas o verdadeiro cristão,
o Filho de Deus pôde identificar, veja que coisa gloriosa, né? Identificar aonde estava o plano de Deus, aonde estava a vontade de Deus, e aquilo veio vindo, chegando em Abraão. Deus ali de novo faz uma promessa. E as coisas que Deus promete, as suas promessas, nem todas são, vamos dizer assim, óbvias, são claras, são coisas entendíveis ao ser humano. Mas ele promete, porque ele criou do nada, ele fez tudo isso. Então, como sabemos, vamos discorrendo, ele chega a Abraão com 75 anos, Sara com 65, e ele promete um filho, promete abençoá-los. E a coisa prometeu a ele ser pai de nação, e para ser pai de nação, somente através de um filho. E com 75 anos e Sara 65, sabemos que é impossível, né? Aos homens, mas não possível a Deus. Eu ia dizer que era pouco provável, era nada provável, pela natureza. Mas veja que o segredo, entende, do sucesso natural e espiritual está o quê? Em crer na promessa de Deus. Às vezes é fácil crer para outro, mas e crer para nós, que essa promessa é para nós. Como o irmão Brana diz em uma de suas mensagens, que a mesma fé, olha só, que nós temos para a vida eterna, para a salvação, é a mesma fé que nós devemos aplicar para a cura divina. Uma coisa tão grande, né, como é a vida eterna, a gente crê. E às vezes quando é uma coisa pequena, secundária, quando é a cura, a gente tem dificuldade, mas quando Deus dá graça, porque tudo é Deus, para a pessoa crer, é assunto concluído. Se Deus prometeu e nós cremos, não há demônios no inferno que possa fazer nós parar. E o que eu me alegra de ver, e eu gosto de meditar, é quando nós olhamos para as promessas de Deus, e vemos elas se materializando. Aquilo que eles creram, um dia tornou-se realidade. Aquilo que nós temos crido, ela vem se tornando realidade. E a Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado como justiça. Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele tinha, vamos dizer assim, um companheirismo, ele tinha um contrato, ele tinha uma amizade com Deus, porque ele creu. Ele tinha uma parceria. Deus prometeu e eu creio. E Deus vai fazer aquilo tornar-se realidade. E quando Deus promete, e ele pode encontrar um coração que crê, não importa quanto tempo aquilo demore, mas quanto mais tempo, mais glorioso aquilo é. E aí nós sabemos, conhecemos bem a Escritura, que foi passando o tempo, 10 anos, 85, mais 10 anos, 90, e chegou o momento que 25 anos tinha se passado. E ali Deus reforçou a promessa quando ele vem e come junto com Abraão debaixo do pé de carvalho. E então, no tempo da vida, que nós sabemos que é 9 meses, ali veio o filho. Passou-se 25 anos, ele já estava com 100, Sara com 90, mas quando Deus promete, aquilo se cumpre. Mas com toda essa caminhada, nós vamos ver que essa caminhada estava sendo feita para quê? Para trazer a promessa de Deus, para trazer o libertador, para trazer a semente da mulher. Se o diabo usou a mulher para derrubar a raça humana, Deus veio também e usou a mulher para levantar a raça humana. Era uma caminhada pausada, passando-se mais de 1000 anos, 2000 anos.
mas Deus cumpre a sua promessa. E é através dessa promessa que nós vamos caminhando dia após dia, vamos rejeitando o mundo, o pecado, as tentações, as dúvidas e vamos olhando para frente. É através dessa promessa, dessa fé que nós vamos chegar até o final. Então nós vemos que Abraão creu e ali estava o resultado da sua fé, o filho. Mas parece uma coisa contraditória. Parece que não é, mas é a verdade. É um paradoxo. Se o Deus que mandou, quer dizer, que prometeu o filho, deu o filho, agora esse mesmo Deus, aí que eu quero entrar num ponto, vem e pede o filho. Tinha uma conexão, quer dizer, uma ligação entre Abraão e Deus. E essa ligação, o quê? Era a fidelidade à fé. Porque se não houvesse essa conexão, ele poderia até esperar, até, vamos dizer, crer aquilo que era benéfico para ele, o filho. Mas quando nós calculamos que talvez com uns 14 anos, 13, que já era um mocinho, o mesmo Deus, ele reconheceu por quê? Porque havia essa conexão. Ele compreendia, ele conhecia. Por isso que as Escrituras dizem, Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz e não seguirão aos estranhos. Então esse mesmo Deus chega e pede de novo esse filho que ele tinha dado. Mas ali era o passo a passo, Deus se demonstrando através da raça humana, dos seus filhos, se demonstrando o cumprimento da sua promessa. E ali nós sabemos, Abraão vai, caminha de 3 dias, sobe o monte, crendo que Deus proveria o cordeiro, como ele mesmo disse para Isaac. O Senhor proverá. Veja a fé. Veja a confiança em Deus. Se Deus me prometeu que eu seria pai de nação, e não seria através, digamos, do filho da escrava, mas da promessa que Deus disse, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que Deus proverá. Eu sei que subo o monte com o filho e desço. E ele foi crendo que o Senhor proveria um cordeiro para o sacrifício e Deus proveu. Por quê? Porque Deus tinha prometido que através de Abraão, através daquela semente, da semente de Abraão, a descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, nós vemos ali o tipo perfeito, o tipo de Cristo, tipificado naquele cordeirinho. Quando Abraão, pronto para cumprir a palavra de Deus, a promessa, que Deus nos ajude a ser revestido sempre com a fé verdadeira. Que nunca nos venha adulterar a nossa fé. Com novidades, com isso, com aquilo, mas que a nossa fé sempre seja sólida e pautada pela palavra de Deus, em todos os aspectos. Então, ali nós vemos que através da fé de Abraão, Deus cumprindo a sua promessa, Deus mostrando o desenvolvimento para quê? Para cumprir o que ele disse lá no Jardim do Éden. Tu lhe ferirás a cabeça, mas, quer dizer, da semente da mulher virá um que ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Havia uma promessa. E vem vindo e chega, nós sabemos, em Abraão, o tipo perfeito, Isaac, o tipo de Cristo. No lugar de Isaac, o cordeiro morreu. E assim a coisa vem caminhando de tal forma
que foi chegando, chegando, e aqui chegou o momento, né, de chegar até os profetas. Vamos dizer assim, a coisa foi se aproximando, a coisa foi ficando mais próxima, até chegou nos profetas, até que chegou em Isaías. E Isaías, através do Isaías capítulo 7, versículo 14, ele profetizou dizendo: o Senhor vosso Deus vos dará um sinal. Que sinal? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Está vendo como a promessa de Deus começa agora a ficar mais tangível, mais perto do cumprimento? Mateus diz que será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 9, logo mais na frente, versículo 6, ele reforça a mesma profecia. Veja como Deus fala e refala. Ele orienta e reorienta novamente. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora nós vamos vendo a caminhada, essas escrituras vinham se cumprindo, dia após dia. E cada, vamos dizer assim, sábado, o povo de Israel se juntava no templo e o sacerdote ia lá e lia as profecias. E entre elas estava a profecia 7,14, a profecia de Isaías 9,6, as profecias de Davi dizendo: transpassaram minhas mãos e os pés. As escrituras também diz que eles perguntariam: que feridas são essas em tuas mãos? Tudo profetizado do nosso Senhor Jesus Cristo, a semente da mulher. E a Bíblia diz que ele dirá: essas feridas eu ganhei na casa, fui ferido na casa de meus amigos. E dia após dia aquilo foi se lendo, foi sido pregado, mas um dia, veja como a coisa foi chegando, foi aperfeiçoando e Deus foi cumprindo. Nós estamos citando algumas, mas todas as promessas ele cumpre. Como ele mostrou para Jeremias uma amendoeira, né? Aqui diz: aí veio a minha palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, é isso mesmo, é uma vara de amendoeira, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Até que chegando ali nos dias de Maria, Gabriel, né? Gabriel chegou para Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Deixa eu ler lá, onde que está. Lucas, capítulo 1. Quero ler na íntegra, acho que até deixei separado aqui. Tomara que seja Lucas, se eu não me perdi. Lucas, capítulo 1, que às vezes eu marco errado. Se eu marquei errado, vocês me ajudam aí. Lucas capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês, por isso nós não sabemos que não é dezembro, né? O dia do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação é essa? Disse-lhe o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Que Deus nos ajude a achar graça diante de Deus e dar à luz o Filho, o Senhor Jesus Cristo, em nossa vida. Eis que, vamos voltar ali.
Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ela creu. E ali, então, veio Cristo. Mas pensa você, que contradição. Quando ela viu o seu filho, Jesus, dependurado em uma cruz. O anjo me disse que o seu reino não teria fim. O anjo me disse que ele reinaria para sempre, no trono de Davi, seu pai. Mas agora ele está aí morrendo. Mas a Bíblia diz que tudo Maria guardava em seu coração. Quer dizer, eu não estou compreendendo o desenrolar disso, mas eu creio. Graças a Deus. E então, esse filho, essa descendente da mulher, como é que diz aqui? Cadê? A semente da mulher. Jesus Cristo, chegou o dia que ele veio. Que ele nasceu. E ele começou, então, o seu ministério. Tão simples. E havia também lá em Isaías a promessa que Deus enviaria a voz do que clama no deserto, João Batista, para endireitar o caminho. E um dia, como qualquer um outro dia, Jesus caminhando pelas terras ali de Jerusalém, João Batista, profeta, o mensageiro, olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso nós cremos no cristianismo, por isso nós cremos no Senhor Jesus Cristo, por isso nós cremos que o mundo foi feito por Ele e para Ele. E um dia Ele voltará, porque as Escrituras nos mostram, quer dizer, a cronologia das promessas de Deus. E próprio João Batista disse: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse: sobre o qual vires o Espírito descer, esse é ele. E ele foi desenvolvendo o seu ministério. O dia chegou de ele morrer por nós. Como diz aqui em São João 3, capítulo 14 a seguir, como João Batista, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí nós vemos que ele veio e morreu por nós, para pagar o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia. E ali, quando ele estava ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, deixa eu ler para vocês, para nós ir seguindo conforme as Escrituras aqui, pegando ponto por ponto. Versículo, Atos 1. Capítulo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E aí, hoje, nós vemos todas essas Escrituras se cumprindo, mas nós aguardamos o dia que ele vai voltar. São João capítulo 14 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também.
Então nós vivemos nessa caminhada aqui, crendo que a promessa de Deus vai se cumprir e ela é para nós. São João capítulo 1 também diz que ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas todos quanto o receberam, Deus deu o poder de ser filhos de Deus. Então, as promessas de Deus, elas cumprem em cada período, em cada momento. E assim, um dia elas concluirá, quando nós sair deste mundo e entrar na glória. Quando o rapto acontecer, quando nós olhamos para o rapto, parece que é o fim das coisas. Não. Na realidade, ali é o começo para nós. Ali é onde começaremos a viver de verdade. Ali é onde os mortos ressuscitarão em Cristo. Ali é onde nós vamos para 3 anos e meio de festa, nas bodas do Cordeiro. Após os 3 anos e meio, nós descemos para essa terra mesmo, para gozar 1000 anos de paz, um dia de Deus. Sob o governo, não do Bolsonaro, mas sobre o governo do Senhor Jesus Cristo, não o governo de Lula e qualquer outro, mas o governo do Senhor Jesus Cristo. Que dia será, irmãos? Quando nós retornar com Ele e saber de hoje em diante eu estarei sob o governo de Deus e ficarei aqui gozando das promessas de Deus por 1000 anos, e depois desse 1000 anos entraremos na eternidade para nunca mais morrer. Que dia glorioso será! Por isso, irmãos, o melhor que nós devemos fazer é o quê? Nos aprofundar em Deus, confiar em Deus, crer em Deus. Eu não vou dar conta, é isso, é aquilo. Através de Cristo eu vou chegar. Através do Senhor Jesus Cristo eu vou vencendo as paixões, eu vou vencendo a mim mesmo. E os anos vão passando, até o dia que Ele voltar. Como disse o anjo ali em Atos: por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele vai voltar. Que dia será? Aí nós veremos como valeu a pena. Por isso Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Tudo que Ele prometeu é verdade e é para nós, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então hoje é o dia que nós viemos aqui para quê? Lembrar do sacrifício. Lembrar das suas promessas, como temos lembrado, que Ele cumpre e que Ele está sempre com a sua mão estendida, como o profeta Isaías diz. Deus dizendo: as minhas mãos não estão encolhidas para vos abençoar, nem os meus ouvidos agravados para não vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós.
Mas quando nós chegamos diante de Deus, confessando os nossos pecados, ele não existe mais diante de Deus, aquele pecado. Nós lembramos, mas ele nem lembra. Porque todas as vezes que comer esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como nós sempre dizemos, somos repreendidos pela palavra de Deus, não é? São João capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 3, segurar um pouquinho vocês mais em pé. Lembrando, né, que é inverno e nós devemos tirar o nosso casaco. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Veja, o diabo entrou no coração de Judas num culto de ceia. Acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Por isso, irmãos, quando nós vamos, aqui uma orientação, quando nós vamos fazer o lava-pés, se você pode, joelho. Se você não pode, tem algum problema, nós vamos ajoelhar em humildade, porque enquanto nós estamos lavando o pé do nosso irmão, nós estamos sendo servo. Mas quando nós assentar na cadeira, nós estamos sendo Senhor. Então vamos fazer a coisa bem feitinha, né? Cadê? Onde eu parei? Aproximando, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés. Eu gosto dessa parte aqui. Pois no demais tudo está limpo. Nós estamos limpos pela água da palavra. Mas às vezes no dia a dia tem algum resquício de alguma coisinha, né? Então por isso o apóstolo nos orienta, nos examinar. E aí é lavado os pés com esse símbolo, né? Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no demais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamam mestre e senhor, e dizem bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se fizerdes. Amém. Nós temos por, vamos dizer assim, nem vou dizer por costume, mas por dever,
quando um irmão ele não está bem de saúde e ele não pode vir à ceia, então, sempre que podemos, nós devemos levar a ceia para o irmão. Então, inclusive, hoje estava lembrando da irmã Nilza, né, que ela fez cirurgia, então nós vamos levar. Porque se é algo que nós devemos fazer de tudo para não faltar, é na ceia do Senhor. Né? Pense no dia da ceia, Pedro diz, não, hoje eu não vou no culto. Né? Ficaria incompleto, né, essa porção. Vamos apresentar a Deus o pão e o vinho, sempre, não por costume, mas em reverência, Senhor Deus. Apresentamos nesse momento o pão que simboliza o corpo imaculado, sem pecado, que foi sacrificado por nós na cruz. Mas, graças a Ti, ó Pai, ficamos felizes que ao terceiro dia o Senhor levantou, trazendo em suas asas a vida eterna para todos nós. Receba esse pão e santifique para esse ato, como também, ó Deus, o vinho, símbolo do sangue, o sangue de Deus que foi derramado por nós na cruz. Abençoe e santifique para esse ato. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele, tendo dado graças, ele partiu. Quem foi que os meus pecados perdoou? Foi Jesus que morreu na cruz. A cinza da novilha, a Bíblia diz que ela devia ser espalhada, e a água da separação, por mãos limpas, um homem limpo. E assim a Santa Ceia não deve ser ministrado por mãos sujas. Pode vir, irmãos. Eu sempre deixo um pedacinho maior para que possível. Se você não quer, Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear o
chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. É madrugada do terceiro dia, novo amanhecer, ao mundo começa a nascer. Lá no sepulcro onde Cristo jazia, não há mais corpo algum, o viver
estavam presentes correm proclamando o que passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontraram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que Ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou. E chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontraram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que Ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minhas paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive,
Vamos nos colocar de pé. Eu já aproveito o irmão Ezequiel. Peço a ele fazer a oração final, despedir nós dessa reunião. Inclinamos nossas frontes. Pai bendito, nós agradecemos porque nós pedimos no início que o Senhor falasse e o Senhor falou, Pai. O Senhor veio discorrendo até chegar na sua vinda à terra, Pai. E é por isso que estamos aqui, dia de ceia, é para relembrar aquele dia a qual nós passamos da morte para a vida, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, por poder estar aqui e testemunhar perante os homens que nós cremos num Deus que vive, Pai. Amém. Obrigado por esta reunião. Agora eu peço, Pai, que em cada coração, Pai, não deixe que se perca essa palavra, mas que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, este poder possa nos acompanhar, Pai, e essa palavra possa ser transformada em atitudes, Pai, em poder para nós vencer, Pai, as dificuldades que virão, Pai. Porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, então não tememos a nada, Pai. Amém. Cura, Pai, se porventura alguém enfermo, Pai, que possa chegar muitos testemunhos, Pai, de vitórias, de curas, de libertação, Pai. Tua palavra não volta vazia, nós te agradecemos por ela, Pai. Leva-nos agora em segurança, Pai, aos nossos lares, e esteja conosco em nossas casas, abençoando em tudo, Pai. E aqui Amém. nós te agradecemos, Graças porque a Tu Deus. tens sido fiel, Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Cristo Jesus.